Muito bom dia, pessoal. Aqui é o Jack. Vão chegando aí. Vocês estão no meu escritório e eu tô tomando um mate muito louco aqui. Pessoal, vou pedir que vocês me ajudem aí. Como é que tá o som? Tá bacana? Tá tranquilo? Vou pedir que vocês vão me dando feedback aí. Bom dia, Silvana. Bom dia, pessoal. Vão chegando aí. Muito bom dia nesse sábado, essa véspera do Dia do Senhor. Uma alegria muito grande a gente estar junto aí. Em mais uma estratégia de guerra. Lives diárias para homens de verdade. Vão chegando, pessoal. Tá bom aí? Tá bom o som, então? Compartilha, chama a galera. Chama o pessoal. Léo Franklin, aqui de Porto Alegre. Um salve, ó. Tomar um chimarrão aí. Botar uma cafeína pra dentro. Quem não sabe, chimarrão tem, dependendo da erva, ele tem a mesma quantidade de cafeína ou até mais do que o chimarrão, do que o café, tá? Vão chegando, pessoal. Tá topetudo, exatamente. Para quem não sabe, o pessoal pergunta, mas por que tu tem erva em cima? É porque o chimarrão é um chá, tá? Tô falando aqui, conforme o pessoal vai chegando aí, já vou começar aqui, mas o chimarrão ele é um chá. Ele é um chá indígena, tá? E é um costume dos índios aqui, os charrua, eles tomavam chimarrão, né? Os índios aqui do Rio Grande do Sul. Porque os índios aqui do Rio Grande do Sul eles eram um pouquinho diferente do restante do país por causa do frio, entendeu? Então eles tinham esse porongo, né? Eles pegavam a erva e faziam tipo um chá, com água quente mesmo. Só que o que acontece, cara? A gente deixa esse tupete aqui, ó, e a gente vai derramando. Tu toma uns 4, 5, derrama um pouquinho de erva. Para o chimarrão tá sempre novo, entendeu? Essa é a ideia. Ou seja, imagina um saquinho de chá, tu tá sempre trocando o saquinho de chá. Tá sempre com chá novo. Por exemplo, aqui nessa térmica aqui, ela tem 1,8 litro. Cabe 1,8 litro. Tem 1,700 ali de água, que eu esquentei agora. Ou seja, a gente está sempre tomando um chá novo, entendeu? É basicamente isso. Então, pessoal, a gente está aí falando sobre masculinidade. Eu estou falando para vocês aí. E eu queria a atenção de vocês em Gênesis. A gente está em Gênesis 2:24, tá? Que é quando Deus fala sobre o movimento que o homem faz em direção ao casamento, tá? E o livro de Gênesis é riquíssimo, riquíssimo demais, riquíssimo, tá? Então eu vou ler de novo aqui Gênesis 2:24 e a gente vai, cada dia a gente vai analisando um pedacinho dele. E eu acredito que Deus tem bastante coisa para ministrar ao nosso coração, tá? Então, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, pessoal, eu falei para vocês a razão, né, o motivo pelo qual o homem faz esse movimento. Antes de ontem, foi a primeira live até. Por isso, o texto começa dizendo, por isso, ele dá um motivo, uma razão, né? Por isso o homem deixa pai e mãe. Então, qual é o motivo? Verso anterior, verso 23. A obra de Deus, que é a mulher, ela é feita, é o motivo pelo qual o homem abandona pai e mãe. Então, a primeira coisa que o verso 24 de Gênesis mostra pra gente é o motivo do movimento que o homem faz em direção ao casamento. Segunda coisa que o verso mostra é a identidade, que é o que eu falei ontem para vocês. Então, por isso, o homem, tá? Então, falei sobre o que é ser homem, falei ontem para vocês. Aí, o terceiro ponto, que é o que eu quero falar hoje para vocês, é a questão do abandono. O abandono. Então, por isso o homem deixa pai e mãe. Ok? Então, o texto, ele é bem enfático para nós, mostrando que o homem, ele migra de uma posição
social para uma outra posição. O homem estava debaixo da autoridade de seus pais. Você sabe muito bem, né? A lei de Deus é eterna, vai ser falada apenas em Êxodo, mas deve se honrar pai e mãe. Então, às vezes me perguntam, né? Tem jovens que me perguntam, pastor, minha mãe é solteira. Rapazes, né? Sou eu que tenho que mandar em casa, minha mãe é solteira. Eu digo, não, rapaz. A Bíblia manda honrar pai e mãe. A tua mãe é uma autoridade sobre a tua vida. Entende? Mas vamos lá. Então, eu quero falar sobre esse abandono, sobre esse deixar pai e mãe. O que é isso? Né? Que abandono é esse? Primeiro que, já deixar claro que esse texto aqui de Gênesis 2:24, ele é um texto extremamente contracultural. Nós vivemos um mundo onde primeiro primeiro se faz sexo, depois se casa e por último se deixa pai e mãe. O texto aqui de Gênesis 2:24, ele é contracultural, ele mostra para nós que primeiro, antes de tudo, a primeira coisa que um homem faz é deixar pai e mãe. E isso não é instantâneo, né? Mas isso vai acontecendo na vida do homem, do garoto, desde a sua infância ele vai sendo treinado para esse abandono, para esse deixar. Então, ele vai sendo treinado, a vida dele, é óbvio, eu falo isso e até me dá um nervosismo aqui, porque eu quero deixar claro para vocês que garotos são crianças. Então você tem que ter cuidado. Eu vejo pessoas dizendo assim, não, é homem, não pode chorar. Não, cara, homem não choraminga, homem chora. Homem chora, homem chora. Homem não deve choramingar, mas chorar ele chora, tá bom? Então, é um garoto, você tem um filho, homem, você tem que cuidar dele, ele vai chorar, ele tá crescendo. Mas você vai estimulando ele, vai encorajando ele, né, até que ele avance aí para a maturidade, né? Então, você pode ver assim que até o nosso próprio exército, né, as nossas forças armadas, elas entendiam que o rapaz de 18 anos, ele tá apto a defender o país em uma guerra. Ou seja, entende-se que ali começa a maioridade, né? Mas eu não vou morrer por isso, até porque isso não é bíblico, né? Mas é interessante a gente ver como a cultura sempre olhou para o garoto. Então, assim, deixando claro, o primeiro ato de masculinidade é o deixar pai e mãe. Por quê? Porque uma das características do homem é a responsabilidade. Efésios 5:25, acho que é o texto que eu mais cito, diz: Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tá? Então, vamos lá. A minha filha acordou agora aqui. Se vocês ouvirem um chorinho é dela. Minha filha é bem protestante. Então, vamos lá. O que nós vemos em Efésios 5:25 é Jesus se responsabilizando e se sacrificando pela igreja. É por isso que o texto aqui de Gênesis, ele denota esse movimento masculino em direção ao abandono, não abandono no sentido pejorativo da palavra, mas o abandono na questão positiva. Ou seja, o rapaz, o homem, o menino, o garoto, cada vez mais ele vai tomando posturas masculinas, ou seja, de responsabilidade. E a primeira responsabilidade que ele vai ter é sobre ele. Ele vai se mostrando cada vez mais responsável, ao passo de poder se tornar alguém que sai da casa, sai debaixo dos cuidados do seu pai e da sua mãe. Então, o texto é claro, por isso o homem deixa pai e mãe. Eu falei aqui, e deixa eu dizer uma coisa, eu não estou querendo inventar moda, sabe? Vai ter muitas pessoas que vão colocar desculpas em cima disso, mas não é natural um homem de 30 anos morar com os pais. Não é natural. Vocês acham mesmo, cara, que
que Boaz morava com o pai e com a mãe dele quando ele foi se casar com Ruth? Vocês acham que Boaz, você lendo Ruth ali, você acha que Boaz é um homem maduro, né? Então, você acha que José, quando casou com Maria, José, ai pai, vou ir namorar, é dia de namorar. Você acha isso? Daí vão citar Isaac, né? Vão citar Isaac levou Rebeca para a tenda dele, né? Então, mas ele morava, óbvio, a questão ali era tribal. Então, o que Abraão tinha era praticamente uma cidade. Tinha muitos servos. Então, as terras de Abraão, apesar de peregrino, ela dava muito mais do que um bairro hoje em dia, dos nossos dias. Ou você acha que Jacó e Esaú moravam na tenda de Isaac e de Rebeca? Você acha isso? Você acha isso? Você acha que os homens na Bíblia, eles saíam da casa dos pais, os homens, eu estou me referindo aqui, eles saíam da casa dos pais para o dia do casamento, como é a nossa cultura hoje em dia? Você acha isso mesmo? Não. Esse movimento aqui, ele ocorria antes de ter uma garota. Então a primeira coisa que eu sempre digo para uma garota quando ela vai namorar é com quem que o cara mora. Não estou dizendo que ele não vai dar certo, né? Se ele sai da casa do pai dele. Não, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Então, o texto diz, por isso o homem deixa pai e mãe. A primeira coisa que o homem vai fazer, quando ele se torna homem mesmo, quando ele se torna esse ser responsável, ele deixa de ser um fardo para os seus pais. Ele deixa. Então, você vai notar movimentos do garoto, né? Ele vai amadurecendo, ele vai assumindo responsabilidades. A primeira responsabilidade que ele vai assumir quando garoto, talvez é arrumar a cama dele. Aí ele vai... Essa responsabilidade vai crescendo. Aí ele ajuda numa tarefa da casa, ele tira o lixo, ele... eu me lembro quando eu era criança, minha mãe vendia lanche, eu era responsável por fazer o suco que a minha mãe vendia, né? Então eu fazia ali 5, 6 litros de suco por dia, era bem desgastante, mas eu me lembro que era o meu compromisso, era o compromisso que eu tinha. E meus braços não caíam, né? Então eu fiquei muito tempo meio complicado, não quero fazer suco de laranja. Eu tinha que fazer, cara, 5, 6 litros de suco de laranja quando eu tinha meus 7, 8 anos. Então eu tinha participação daquilo que ocorria dentro de casa, daquela renda que entrava dentro de casa. Hoje em dia, isso aí tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, caça as pessoas se a pessoa botar o seu filho a trabalhar. É óbvio que a gente tem em muitos locais do Brasil em trabalho infantil, trabalho escravo, e isso é uma droga, tá? Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui. Então, a terceira marca desse caminho masculino, aqui em Gênesis 2, 24, é a marca do abandono. E um mundo covarde, isso exige coragem. Então, para o garoto deixar pai e mãe, vai exigir dele muita coragem. Muita coragem. Muita. E o texto diz, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Para a mulher não vai mudar tanto, porque ela está debaixo da autoridade do pai e da mãe, e ela agora passa debaixo da autoridade do seu marido. Só que para o homem muda muito. Muda muito. Por quê? O homem, ele literalmente está debaixo de autoridade, agora ele vai ser uma autoridade. Por isso que é muito importante o homem já ir experimentando essa autoridade enquanto está ainda na casa dos pais. Vai dando uma oportunidade para ele. Por exemplo, ele tem os seus 6 anos, 7 anos. Quando ele faz seus 8 anos, vocês vão comprar aí um jogo de louça. Você pergunta, cara, qual é a tua opinião? O que tu acha? Eles vão pintar a casa. Eles vão botar uns enfeites de Natal do lado de fora da casa, né? Antigamente aqui em Porto Alegre se fazia muito isso. Aí ele tem seus 13 anos, a família vai comprar um carro. Aí pergunta pra ele, o que tu acha desse carro? Então, ou seja, vai dando oportunidades pra ele ir opinando, vai colocando algum dinheiro na mão dele pra ele ver, ensinando ele a investir, ensinando ele a poupar. Até o ponto que esse sair do ninho não é uma coisa tão traumática, né? Agora, esse movimento precisa ocorrer. Se nós temos hoje garotos, né? Eu estou sendo generoso,
de 30 anos morando com seus pais, 40 anos, 35 anos morando com seus pais, a gente sabe que algo deu errado. E pensando aqui, eu já expliquei isso mais de uma vez, vai haver exceções? Vai. Quais exceções? Uma, quando o filho ele tem um problema, ele é autista, ele tem um problema físico, então ele tem que morar com os pais. Eu estou me referindo aqui ao homem, tá? Ao garoto. Então ele vai morar com os pais. Ah, mas ele é mais velho. A sua mãe é viúva, ele mora, ele cuida da mãe. Já não é nem ele que mora com a mãe, é praticamente a mãe que mora com ele. A mãe não é uma empregada dele. Ele está cuidando de uma viúva. Efésios não, 1 Timóteo capítulo 5 diz que se nós não cuidarmos dos nossos, aquele que não cuida dos da sua casa, ele é pior que o incrédulo e ele negou a fé. E o contexto ali é cuidado com viúva, ok? Então, esse deixar pai e mãe vai exigir coragem. E é um ato de coragem. E para um homem ingressar em um casamento, para ele se unir à sua mulher e depois se tornar uma só carne com ela, vai exigir atos de coragem dele anterior. Ou seja, você não coloca um cara para um dos maiores atos da vida dele, que é o casamento, que, na minha opinião, é a segunda escolha, se a gente pode chamar assim. Tem gente que é chata, vai complicar. Mas a segunda maior decisão da vida de uma pessoa é o casamento. A primeira decisão é quem vai ser o seu Deus, né? Você definir, ó, esse aqui vai ser o meu Deus. A segunda maior decisão é com quem você vai casar. E cara, eu vou dizer assim, é muito comum as pessoas me perguntarem assim, pastor, mas eu tô juntando dinheiro. Cara, o que tu precisa não é juntar dinheiro. Primeiro que se tu vê a casa dos teus pais, primeiro assim, quem paga as tuas coisas? Não, eu pago a minha roupa. Cara, como assim tu paga a tua roupa? Tu acha que isso é muito? Tu paga a tua roupa, tu acha que isso é muito? Não, quem é que faz a tua comida? Quem é que compra a comida? Quem, sabe? Tu mora num quarto, quanto custa esse quarto pra ti? Então, que dinheiro é esse que tu tá juntando? Tu tá juntando dinheiro de um roubo. Ou seja, cara, os teus pais precisam viver a vida deles. Eu sempre digo isso e as pessoas ficam apavoradas. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra ti. Ninguém te disse que teus pais querem fazer sexo sem tu encher o saco. Entendeu? Sem tu estar por perto. Agora, tu tem que seguir o teu rumo. Não, mas eu prefiro... Beleza, fica aí, tranquilo. Fica morando com o papai e com a mamãe. Só saiba que você não é um homem. Por isso o homem deixa pai e mãe. Quando é homem, vai deixar. Salvo exceções, como eu disse. Doença e viuvez. Principalmente da mãe. Né? Então vai ter vezes que você vai trazer sua sogra, sua mãe, seu sogro para morar com você, seu pai para morar com você. Mas aí é o contrário, você está cuidando dele. É diferente. É diferente de um meninão de 30 anos, saudável, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, com todo o sebo no rim, que ele mora com o papai e com a mamãe. A mamãe cuida do Enzo, né? O Enzo é cuidado. Então, que deixar é esse? Que abandono é esse que precisa haver? Primeiro, precisa ter um deixar geograficamente. A gente vive num período, cara, que as pessoas dizem assim, por isso deixa o homem pai e mãe. Tá, mas o que é deixar? Eu amo isso, cara. As pessoas falam assim, né? Tá, mas o que é deixar? É óbvio que os primeiros destinatários aqui desse texto bíblico, eles entendiam isso. É muito da nossa época. Tá, mas fazer perguntas capciosas pro texto, né? Mas o que é deixar? O que é deixar? Ei, Bob! O que é deixar? Cara, eu tenho uma raiva de quem faz esse tipo de pergunta. Mas beleza, vamos lá, vamos responder. Primeiro é um deixar geográfico. Literalmente. Você não mora mais na mesma casa. Ok? Você sai da casa, você sai da aba da casa do teu pai e da tua mãe. Você vai se virar.
você vai alugar uma casa, você vai e não é morar na casa da piscina, tá bom? Não é morar na casa, não é morar numa pecinha nos fundos da casa do teu pai, não é morar na garagem. Não é isso, cara. É adeus. Tô saindo. Tá bom? Você vai casar. Ó, estão perguntando aqui, ó. E os filhos casados, pai que mora em cima da casa da mãe. Então, cara, você tem que deixar. Papai e mamãe, deixa, sabe? Vai. Ah, mas é difícil. Exato, cara. Vai quebrar a cara, vai morar num local pior, vai, se rala. O problema é que as pessoas não querem dificuldade. Ok? Perguntaram aqui, qual mais ou menos a idade para sair da casa dos pais? Quando é homem. Quando é homem. Mora com o pai, não é homem. Mora com o pai e com a mãe, não é homem. Não é homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe. Entendeu? E o contexto bíblico, você acha mesmo que os caras saíram da casa do pai e da mãe dele pra casar? Pra ir pro dia do casamento? E quando se tem um irmão chupeta assim, desce o braço nele? Não, cara, não. Então, o primeiro deixar é geográfico, tá? Deixa eu ler as mensagens aqui. E o filho casado, pô, a mãe aí empregada dos caras, uns baita dos marmanjos. Uma irmã colocou aqui, meu filho tem 30 anos, há 12 com fibromialgia. Mora comigo. Aí não tem o que fazer. Aí o pai vai cuidar, em amor, vai cuidar, o filho tá doente. É diferente. Tô falando de homens saudáveis, tá bom? É culpa dos pais aqui, ó. Seguindo. Com certeza, a culpa é do pai e da mãe, né? Não, morar com a sogra é a pior coisa que tem, cara. Entendeu? Até porque a sogra, pô, coitada da sogra, cara. O problema não é a sogra, o problema é quem vai morar com a sogra. E sempre bota a culpa, né? As pessoas falam, não se meta no meu casamento. Se mete como, cara? Tu mora, por favor, tem que se meter. Tem que se meter, cara. Tua sogra tem que se meter na tua vida, porque tu mora de favor. Entendeu? Se alguém morar de favor aqui na minha casa, eu vou me meter. Simples. Simples. Simples assim. Por quê? Acredito em liderança federal. Acredito que o homem é líder da sua casa. Ele é o líder. Entendeu? Então tem que se meter sim. Se mora de favor com a... Ó, eu quero dizer uma coisa aqui pra vocês. Tá me perguntando aqui sobre... Não vou estar falando sobre outras pessoas, gente. Essa orientação é válida pra mulher? Não. Não é válida. O que eu tô falando é pra homens. Tá bom? Então eu não aconselho mulheres a sair da casa dos pais sem ser pra casar. Ok? Óbvio, vai ter exceções, tá? E eu não tô trabalhando com exceção. Tô falando de meninas, jovens, moças. Uma menina de 18 anos, 20 anos, não fica com o pai, fica com a mãe, tá bom? Então, primeiro deixe seus pais geograficamente, tá? Literalmente, você sai, você vai morar em outro lugar, de preferência outro bairro. Deixe os seus pais emocionalmente, porque, cara, não adianta você ir morar em outro lugar e a mente tá sempre ligada no papai e na mamãe. Sabe, eu sei de casos que a mãe dizia assim, ai meu amor, a tua caminha tá te esperando, vem pra cá, qualquer coisinha que der problema, a tua caminha, o teu quartinho tá te esperando. São uns imbecis. São uns imbecis. Você intervém no casamento do seu filho e da sua filha, ao ponto de tirar sua filha de dentro da casa do marido dela, principalmente se houver violência ou traição. Ou abuso, né? Sua filha está sofrendo abuso. Você vai fazer alguma coisa. Né? Ó, uma pergunta aqui. Passando por dificuldade financeira, os pais oferecem... Muito boa essa pergunta, Thiago. Então, os pais oferecem ajuda financeira. É errado aceitar? Não é errado. Não é errado. Desde que isso não seja um estilo de vida. Tá bom? Você tem que ser humilde. Seu pai e sua mãe lhe ofereceram ajuda, ok. Receba essa ajuda. Só não pode ser um estilo de vida isso, entendeu? Você ser dependente do pai e da mãe o tempo todo. Se fica claro isso.
E tem que ser uma via de mão dupla, você tem que estar pronto também para ajudar seu pai e sua mãe. Exato, os pais precisam formar os filhos e encorajá-los exatamente a seguir seu caminho. Cortar o cordão umbilical, exato, exato. Então, você deixa seus pais geograficamente, você deixa seus pais emocionalmente, não adianta sair e estar ligado emocionalmente ao papai e à mamãe, tá bom? Você deixa os seus pais financeiramente. Também tem gente que vai morar fora, mas o pai fica todo mês mandando dinheiro pra conta. Tem um cartão de crédito do pai, da mãe. Não, cara. Não. Ah, mas o meu cartão tem um limite baixo. Cara, te vira. Te vira. Mas ó, o meu pai vai... Cara, desde que as coisas tenham um tempo, entendeu? Tipo, por exemplo, meu pai ele é meu fiador na casa que eu aluguei. Não atrasa o aluguel, paga em dia. Não é porque é o teu pai que tu vai pegar e vai... azar. Não, cara, o dinheiro é do teu pai. Respeita. Respeita, entendeu? Então deixe os seus pais financeiramente. O pai pode ajudar o filho, pode, não é errado isso. Até porque o nosso Deus é pai e ele ajuda os seus filhos. Toda figura paterna, ela precisa partir da figura divina. Porém, essa ajuda, ela não pode ser uma ajuda que mima. Ela não pode ser uma ajuda que castra, que amputa, tá bom? Então, geograficamente, emocionalmente, financeiramente, você deixa os seus pais teologicamente. Ou seja, você agora passa a ter as suas convicções teológicas. E aqui, meu velho, envolve Bíblia, envolve conhecimento bíblico. Envolve você ler a Bíblia, você ter Bíblias. Você tem como eu indico sempre, a Bíblia de Estudo da Nova Almeida atualizada, você tem um comentário bíblico. Você congregar em uma boa igreja, pode ser na mesma igreja dos seus pais, não é errado, né? Então, é necessário que esse tipo de coisa ocorra. Você deixa os seus pais teologicamente, você passa a ter suas convicções teológicas fundamentadas na Bíblia, fundamentadas na Escritura, entendeu? Por exemplo, você não pode... Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, o que Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, era literal. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja, né? Ou seja, na igreja que eu pastorei, todo mundo é crente. Ou eu parto do princípio que todo mundo é crente, que dá um testemunho de cristão. Na minha casa, ou seja, todo mundo adora Jesus. Na minha casa, todo mundo que mora na minha casa vai adorar Jesus. Todo mundo que mora na minha casa vai adorar Jesus. Todos. Ah, mas se a minha mãe... Se o meu... Pode vir morar na minha casa, mas todos que moram na minha casa, domingo vão no culto. Todos que moram na minha casa fazem o culto caseiro todos os dias. Leio no mínimo 4 capítulos da Bíblia, no mínimo. Todo mundo que mora na minha casa invoca o nome do Senhor uma vez por dia. Ah, mas tu não pode gerar isso, a força nas pessoas. Claro, eu não posso mudar o coração, mas isso na minha casa vai ocorrer. Na minha casa não se consome pornografia. Você tá entendendo? Então, se eu tenho um filho, eu tenho um filho que ele tem 30 anos e ele tá morando na rua, eu não vou deixar ele morar na rua. Aqui meu filho, aqui na minha casa é desse jeito. As portas estão abertas, o pai vai te ajudar. Então assim, vamos trabalhar. Aqui em casa todo mundo trabalha. Ou seja, tem regras, entendeu? Tem regras. Então, você precisa deixar os seus pais teologicamente, você precisa ter suas convicções teológicas pautadas na Escritura. Falando numa pegada mais carismática, você tem que ter suas experiências com Deus. Um homem precisa ter suas próprias experiências com Deus. Porque ele está arrumando para ser o sacerdote, para ser o cabeça de uma casa, entendeu? Isso é muito sério, muito sério. Então ele deixa os seus pais geograficamente, emocionalmente, financeiramente, teologicamente e deixa os seus pais espiritualmente. Ele tem um relacionamento com Deus como cabeça agora. Porque quando você está debaixo de uma autoridade na casa do seu pai, da sua mãe, o pai, eu vou dar um exemplo aqui em Jó. Jó, ele intercedia pelos seus filhos. Ele entendia que ele era o cabeça, né, dos seus filhos. Você vai notar também essa liderança espiritual acontecendo desde Gênesis.
Deus, ele sempre se relaciona com a humanidade por intermédio de cabeças ou representantes, né? Então, Paulo vai lidar isso em Romanos, aos Coríntios também, falando sobre o primeiro Adão, o segundo Adão, falando na questão de imputação. Então, esse relacionamento ele vem em escalas, né? Então nós temos o sacerdote no Antigo Testamento, conforme era o sacerdote era o povo. Nós temos em Malaquias Deus amaldiçoando o povo através das bênçãos. O sacerdote abençoava e Deus estava amaldiçoando porque o sacerdote era ímpio. Nós temos, olhando não apenas para o sacerdote, mas para os líderes. Os líderes são representantes. Tanto que nós falamos no nosso país sobre os líderes, sobre federação, né? Eles são representantes. Então, um homem, ele ora como, por exemplo, eu oro como Jackson, tá bom? Mas eu oro também como Jungs, que é o meu sobrenome aqui em casa, que todos têm esse sobrenome, tá? Eu não uso esse sobrenome nas redes sociais porque é difícil de falar. Mas eu oro como cabeça dessa casa. Então, eu vou a Deus de duas formas. Eu oro, né? Eu vou ao Senhor e eu oro. Senhor, se alguma coisa ocorreu no meu lar aqui, que eu desconheço, eu peço que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor estenda a sua mão sobre a nossa casa. Eu oro por tudo. Tem coisas que fogem ao meu domínio aqui, que eu não estou sabendo. Eu oro, peço que o Senhor Deus tenha misericórdia, que a bênção de Deus esteja sobre a minha casa. Então, eu oro como indivíduo e oro também como representante do meu lar, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ok? Então, ele precisa deixar os seus pais espiritualmente, porque antes ele estava debaixo da autoridade do seu pai. Ou se era pai e mãe separado, ele está debaixo da autoridade da sua mãe. Agora, ele vai ser uma autoridade. Ele precisa ter as suas experiências com a escritura e ele precisa ter suas experiências com a oração. Então, fazendo todo aqui um resumão aqui. Primeiro envolvimento da masculinidade envolve a razão, o motivo. Gênesis 2:24. Por isso, o homem deixa pai e mãe. Por isso o quê? Qual a razão? A razão só pode estar no versículo anterior. Então, quando Adão diz, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, tá? Ou seja, por causa dessa obra de Deus, eu não sei se vocês estão acompanhando meu raciocínio, mas por causa dessa obra de Deus, por causa desse ato de Deus em criar a mulher, é por causa disso que o homem deixa pai e mãe. Então, isso vai envolver uma razão maior do que ele, tá bom? Segundo, por isso o homem envolve a identidade. O homem tem que saber quem Deus é para saber quem ele é. Falei para vocês ontem sobre as duas funções de Adão, né? Cultivar e guardar o jardim. E hoje falei sobre a questão, terceiro envolvimento do que envolve ser homem, envolve um abandono. O abandono do seguro, o abandono daquilo que é tranquilo, que é seguro, ou deveria ser pelo menos. O homem abandona pai e mãe, e não é um abandono de não vou falar, não. O homem segue o seu caminho, ok? Então ser homem envolve um motivo pelo qual você é homem, envolve a sua identidade, envolve o abandono. Você abandona pai e mãe, tá bom? Envolve isso. E para você deixar pai e mãe, você precisa de coragem. Você precisa de coragem. Você não é um com a sua mamãe, você não é um. E nós temos hoje em dia, caras que são, assim, grudados na barra da saia da mãe. Sabe? E esses caras destroem casamentos. Destroem casamentos. Casamentos são destruídos. Porque alguns caras são literalmente grudados na mamãe e no papai. Isso, cara, ou seja, é um caos que se dá hoje. Quando meninos se casam, eles não se tornam homens. Quando meninos se casam, eles arruinam mulheres. Grava o que eu tô falando aqui. Grava o que eu tô falando. Você quer ser homem, cara? Deixa o teu pai e a tua mãe. Segue a tua vida. Eu sei que é difícil. Por isso que em todas as culturas, para ser homem, existe um rito de iniciação. Ou lá nos indígenas, o cara bota uma mão dentro dos negócios de formiga. Ou a gente vê até nos filmes
os 300 lá. A gente não sabe se isso acontecia na época, mas dá a ideia, né, de um rito de iniciação, de transposição, né? O homem tinha que sair, caçar e tal. Várias culturas têm esse rito, porque ser homem envolve uma... Em algum momento o homem deixa esse lar seguro. Em algum momento ele é jogado para fora do ninho. Em algum momento ele tem que fazer isso. Porque se ele se unir a uma mulher antes de fazer isso, ele vai arruinar a vida de uma mulher. Ele precisa fazer esse movimento antes. É anterior. Ele precisa fazer isso. E não é isso, não é lúdico, é na prática. Ele deixa pai e mãe na prática. E você sabe que eu estou falando é verdade. Tá bom? É complicado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu responder o pessoal aqui. Pessoal perguntando, calma aí. Sim, vai ficar salva essa live aqui, cara. Ó, meu casamento está passando por dificuldades porque cometi um vacilo. É complicado, cara, né? Complicado mesmo. Quando o homem não deixa pai e mãe, aí vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Queria falar mais sobre isso, mas o tempo não permite porque eu tenho reunião com os pastores aqui da Vintage agora, tá bom? Daqui a pouquinho eles estão chegando aqui. Então é isso. Deixa eu orar por você aí. Pai, eu peço a tua graça sobre a vida dos homens e das mulheres também que viram essa live, que o teu Espírito Santo esteja atuando em suas vidas. Que essas sejam estratégias de guerra num mundo que tem lutado para destruir a família. Abençoa, guarda e protege. No nome de Jesus. Que esse seja um dia de vitória no poder do teu Espírito. Vitória contra as trevas, vitória contra o pecado, vitória contra o mundo. E que possamos usar as armas que o Senhor Deus nos deu. Os meios que o Senhor Deus nos deu. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Jesus, tá?